Havendo um número legal sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a primeira sessão extraordinária do dia 3 de setembro. A presidência convida a deputada Marta Rocha para fazer a leitura da ata da sessão anterior e deseja uma boa tarde a todas e a todos. Boa tarde. Muito boa tarde, presidente. Depois eu gostaria de... Por favor, Marta. Boa tarde a todas e todos. A ata reflete com exatidão o ocorrido na 230ª sessão extraordinária, que, iniciada às 15 horas e 30 minutos, encerrou-se às 18 horas e 25 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se a ordem do dia. Presidente. A presidência, antes de passar a ordem do dia, falava o deputado Eliomar Coelho. Presidente, eu queria pedir um minuto de silêncio pelo falecimento de um grande político que nós tivemos no estado do Rio de Janeiro, deputado Délio Santos. Não sei se Vossa Excelência chegou a ser deputado com ele. Deputado desta casa, foi deputado federal, e ele agora, no dia 1º de setembro, já com 96 anos de idade, falência múltipla dos órgãos, a sua integridade, a retidão do seu caráter, coerência política e a combatividade são os motivos para deixar nós políticos que temos esses compromissos com muito orgulho. O deputado Délio Santos foi um grande ator, participou do processo de redemocratização do nosso país, de 80. Depois, como deputado, sempre esteve junto dos movimentos populares na defesa daquilo que entendia como correto, que era para estas pessoas existir nada mais, nada menos do que a justiça social. De maneira que, como um momento de solidariedade nossa, então eu pediria um minuto desta Assembleia Legislativa. Chama a atenção dos senhores parlamentares. Sim, Mônica. Obrigada. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos. Eu quero me somar ao pedido do deputado Eliomar Coelho, no seu pedido de um minuto de silêncio, também pedindo um minuto de silêncio em memória do mestre Riquinho, mestre do Cavaquinho Bom Clima, ali do Morro de Santa Marta. Produzia, organizava, era mestre da Folia de Reis, penitente do Santa Marta. Morreu ontem, vítima de Covid-19, irmão, um companheiro querido, Itamar Silva, foi coordenador da Fundação Bento Rubião, foi diretor do IBASE, Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas, grande companheiro, conselheiro do meu mandato e um lutador de longa data. Então, menos um guerreiro da cultura popular, um mestre da Folia de Reis, um resistente dessa cultura, sobretudo nas favelas e nas periferias aqui do Rio de Janeiro. Mestre Riquinho, irmão do Itamar, não sei quantas pessoas aqui conheceram, talvez alguns companheiros e companheiras aqui tenham conhecido. Também me somo ao pedido de um minuto de silêncio em memória de Mestre Riquinho e de todas as vítimas da Covid-19 desse município e desse estado do Rio de Janeiro. Obrigada, presidente. Presidente. Oi, Luiz. Eu queria me somar à propositura de um minuto de silêncio do deputado Eliomar Coelho e da deputada Mônica Francisco, mas queria me referir aqui à propositura do deputado Eliomar Coelho. O deputado Valdec Carneiro, que está nos assistindo, como muito jovem, não teve, talvez, o prazer de acompanhar o mandato de dois resistentes à ditadura e também de lutadores pela redemocratização do nosso país, a quem eu acompanhava e votava, Délio dos Santos e Modesto da Silveira. O Eliomar é de lembrar também. Então, é justíssima. Lembro bem, Luiz Paulo, lembro bem. Justíssima essa homenagem. E, evidentemente, também me somo à proposta da deputada Mônica Francisco, estendendo essa homenagem
a todos os vitimados da Covid. Obrigado, presidente. Então, a presidência, em homenagem ao ex-deputado Délio, deu um susto, que eu pensei que fosse o Leal. Saúde, muita saúde para o Délio Leal. Mestre Riquinho, e por todas as vítimas da Covid-19 do nosso estado, do Brasil e do planeta. Então, 1 minuto, por favor, a todos. Anuncio, em regime de urgência, em votação, em discussão única, projeto de lei 3030 de 2020, de autoria do Poder Executivo, mensagem 31 de 2020, que dispõe sobre a composição de classe docente 1, prevista na Lei 1.614, de 24 de janeiro de 1990, e da outras providências. Pareceres da Comissão de Constituição e Justiça pela condicionalidade com emenda. De educação favorável com as emendas. Questão de ordem, presidente. Servidores públicos favorável com a emenda da Comissão de Constituição e Justiça. De Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, favorável com a emenda da Comissão de Constituição e Justiça. Relatores, deputados Márcio Pacheco, Flávio Serafini, Bruno Dauari e Márcio Canella. Pendendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, de Educação. Deixa eu terminar, por favor, Valdec. Por favor, Valdec. Obrigado. Pendendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, de Educação, de Servidores Públicos e de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, às emendas de plenário. Questão de ordem, deputado Valdec. Eu estou ouvindo, Valdec. Vossa Excelência, deixa eu cantar, Presidente, que eu sempre faço após a leitura. Por favor. Desculpe, presidente, é que eu estou com um problema de internet aqui. É que eu estou com um problema de conexão aqui. Desculpe, presidente. Minha internet está muito instável aqui. Eu só queria pedir a Vossa Excelência o seguinte: nós estamos discutindo a equipe do secretário Pedro Fernandes, o nosso mandato, o mandato do Flávio, a CCJ. Estamos tendo algumas dúvidas para tirar. Conversei com o secretário Pedro Fernandes hoje de manhã, conversei com o presidente Márcio Pacheco da CCJ. A gente pode ganhar uns 2 ou 3 dias e votar um texto melhor na semana que vem. Por isso que, em acordo com a CCJ e com o secretário Pedro Fernandes, queria pedir a Vossa Excelência para retirar de pauta esse projeto na sessão de hoje. E, mais uma vez, peço desculpas que minha internet está muito ruim. Quero ouvir o deputado Márcio Pacheco, por favor. Deputado Márcio Pacheco. Primeiro, boa tarde, a Vossa Excelência, a todos os deputados. Eu queria corroborar a fala do deputado Valdec, porque eu conversei também muito com o secretário Pedro Fernandes, conversei com outros deputados, bem como o deputado Valdec, deputado Renato Cozzolino, e eu queria encaminhar também esse pedido à Vossa Excelência, que ainda existem algumas dúvidas, mas nós estamos quase chegando a um consenso de texto que pode ser benéfico tanto à classe como aos deputados que estão apresentando as demandas. Vossa Excelência puder anuir, nós voltaríamos com ele na pauta, se Vossa Excelência permitir, na terça-feira. A presidência defere o pedido do deputado Valdec Carneiro. Anuncio em regime de urgência em discussão única projeto de lei 2799/2020, de autoria do deputado delegado Carlos Augusto, que dispõe sobre a prioridade para o recebimento de futura vacina contra o coronavírus Covid-19. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela legalidade, com emendas. Relator, o deputado Luiz Paulo. Pendendo de pareceres das comissões de Saúde, Segurança Pública e Assuntos de Polícia, Defesa Civil e de Assuntos da Criança, do Adolescente e do Idoso e de Orçamento. Para emitir parecer pela Comissão de Saúde, deputada Marta Rocha. Parecer favorável com as emendas da CCJ.
Pela Comissão de Segurança Pública, deputado Coronel Salema. Deputado Coronel Salema. Deputado Márcio Canela. Senhor presidente, Graciliano, o parecer é favorável. Pela Comissão de Defesa Civil, deputado Rosenberg Reis. Deputado Rosenberg Reis. Deputado Bruno Dauaire. Deputado Bruno Dauaire. Deputado Rosenberg Reis, entrando no recinto. Presidente, primeiro, eu estou com saudade do senhor. Segundo, que Deus continue abençoando o senhor, nos guardando. Em nome Nós de todos. Jesus, toda essa casa. Favorável, senhor presidente. Obrigado. Pela Comissão de Assuntos da Criança, Adolescente e do Idoso, deputada Rosane Félix. Favorável, senhor presidente. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Canela. Senhor presidente, o parecer é favorável com a CCJ. Os pareceres emitidos em discussão. Não havendo quem queira discutir, a presente proposta recebeu 14 emendas e retorna às comissões. Nada mais a tratar na primeira sessão extraordinária. Por favor. A presidência, antes de encerrar a mesma, concede a palavra ao deputado Samuel Malafaia. Sim, deputado. Bom, dizer que, com muito entusiasmo e muito prazer, como já comuniquei para a Sua Excelência, nós, por sermos conhecidos da Federação Israelita aqui do Rio de Janeiro, como presidente da Comissão Brasil-Israel, recebemos um convite do Instituto muito importante, o Instituto de Pesquisas Biológicas de Israel, para desenvolver a vacina contra o Covid aqui no Rio de Janeiro. Então, nós estávamos conversando com o governador que foi afastado e deu uma parada e apresentamos novamente ao atual governador em exercício, que está desenvolvendo com a Secretaria de Saúde e junto do seu staff uma forma de termos uma vacina produzida aqui no Rio de Janeiro e de Israel. Ora, nós temos uma vacina que vem da Rússia, uma interrogação muito grande aí. Nós temos uma vacina da China, temos a vacina do Instituto de Oxford. Essa eu acho que é uma vacina confiável. E com a de Israel, aí a coisa fica mais confiável ainda. Então, eu quero agradecer ao senhor pelo apoio que me deu quando lhe comuniquei, e o assunto está sendo desenvolvido de forma bem rápida para que já comece em outubro a fase 3 aqui no nosso estado. Muito obrigado. Parabéns, Samuel, e agradecer a Vossa Excelência por ter pedido a palavra, que na verdade ainda faltavam 3 projetos de leis, porque nós estamos acostumados a fazer 2 e estava na outra folha. Então, muito obrigado. Anuncio em tramitação ordinária, em votação, em primeira discussão, projeto de lei 635/2015, de autoria do deputado Átila Nunes, que altera a lei 5.645, de 6 de janeiro de 2020, instituindo, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, a Semana Estadual de Conscientização ao uso de transporte coletivo e meios de transportes alternativos. Pareceres da Comissão de Constituição e Justiça pela juridicidade. De transporte favorável. Defesa do meio ambiente favorável. Novos pareceres à emenda de plenário das Comissões de Constituição e Justiça contrário, de transporte contrário, defesa do meio ambiente contrário. Relatores, deputados Rogério Lisboa, Edson Albertassi, Tiago Pampolha, André Lazzaroni, Dionísio Lins e Brazão. Em votação, a rejeição das emendas de plenário. Os senhores que aprovam nesse comissão, rejeitada. Em votação, projeto original. Os senhores que aprovam nesse comissão, aprovado em primeira, retorna em segunda discussão. Anuncio em primeira discussão projeto de lei 990 de 2019, de autoria do deputado Rosenberg Reis, que inclui no anexo da consolidação de datas comemorativas do Estado do Rio de Janeiro o Dia Estadual da Operação Salomão, comemorado anualmente no dia 24 de maio. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela juridicidade. Relator deputado Jorge Felipe Neto. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerra a discussão em votação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado em primeira, retorna em segunda discussão.
Projeto de Lei 1566/2019, de autoria do deputado Bagueira, que altera a Lei 5.645, de 6 de janeiro de 2010, para incluir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro o Dia da Constituição Federal no Estado do Rio de Janeiro, a ser comemorada no dia 5 de outubro. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela Juridicidade, relator deputado Márcio Pacheco. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado em primeira, retorna em segunda. Agora sim, nada mais a tratar na primeira sessão extraordinária, mesmo está encerrada. Havendo número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a segunda sessão extraordinária do dia 3. A presidência convida a deputada Marta Rocha a fazer a leitura da ata da sessão anterior. A ata reflete com exatidão o ocorrido na 231ª sessão extraordinária, que, iniciada às 15h06, encerrou-se às 15h20. Lida e aprovada a ata, passa-se a ordem da segunda sessão extraordinária. Anuncio, em regime de urgência, em discussão única, projeto de Lei 883/2019, de autoria do deputado Coronel Salema, que altera a Lei 3.527, de 9 de janeiro de 2001, que institui o auxílio invalidez por lesão à integridade física, tendo por destinatário policial civil, policial militar, policial bombeiro militar e agente do DESIP. Pendente de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, de Servidores Públicos, de Segurança Pública, Assuntos de Polícia, de Defesa Civil e de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Senhor presidente, ainda que o mérito seja muito valoroso, eu quero fazer um encaminhamento a respeito deste tema, com um parecer pela inconstitucionalidade, concluindo por transformação em indicação legislativa. Porque, de fato, nesse momento, nós, aqui do Legislativo, instituímos um auxílio específico à invalidez por lesão à integridade física, repito, ainda que no mérito seja muito valoroso, de fato, competência exclusiva do Poder Executivo tratar este tema. Então, nesse caso específico, a melhor indicação seria uma transformação em indicação legislativa. Pela Comissão de Servidores Públicos, deputado Bruno Dauaire. Deputado Bruno Dauaire. Deputado Flávio Serafini. Deputado Flávio Serafini. Deputado Jorge Felipe Neto. Deputado Jorge Felipe Neto. Nos termos da CCJ, presidente, favorável. O PJ deu pela indicação, transformação, indicação legislativa. Curtiu. Ok. Pela Comissão de Segurança Pública, deputado delegado Carlos Augusto. Deputado delegado Carlos Augusto. Deputado Márcio Canela. Senhor presidente, eu vou seguir o parecer da CCJ. Comandante, o Coronel Salema está aqui, eu estou acompanhando, hein? Ok, parabéns. Pela Comissão de Defesa Civil, deputado Rosenberg Reis. Pô, me excluiu, hein? Vossa Excelência é o autor da proposta, coronel, não pode dar o parecer. O Salema está excluído, presidente? Não, de jeito maneira. Não pode. Presidente, é um dos melhores. Coronel Salema pode dar parecer divergente da CCJ. Mas ele é membro da CCJ? Não. Não, CCJ... mas ele é da Comissão de Orçamento. Não, estou na segurança. Na segurança? Mas... Ele é autor, mas está todo mundo acompanhando o parecer da CCJ. No meu entendimento, ele poderia abrir a divergência. Claro que poderia, sem dúvida, mas já está vencida. Defesa Civil, deputado Rosenberg Reis. Presidente, a palavra certa, poderia, não pode mais. Favorável, senhor presidente. Pela Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, deputado Márcio Malhapão Canela. Senhor presidente, a Defesa Civil já falou nesse projeto? Acabou de se pronunciar. Que deu uma falha aqui na minha internet. Então, eu vou seguir o parecer da CCJ. Favorável nos termos da CCJ. Com os pareceres emitidos em discussão. Não vendo que queira... Questão de ordem, então, presidente. Questão de ordem, deputado Coronel Salema. Comando, esse projeto já é um anseio antigo da instituição, talvez as pessoas não entendam. A lei já existe há algum tempo já, de antiga, de 2001.
A gente só está incluindo algumas lesões para os nossos policiais que são sequelados, que não estão amparados, por incrível que pareça. A visão monocular é uma delas. Ou o policial perde a visão por inteiro, se perder uma visão só de apenas um olho, não tem amparo. Então, foram algumas lesões que eu incluí num projeto já existente. E só vai ampliar um pouco a classe dos policiais lesionados, nossos seculares, nossos heróis de guerra, como todo mundo berra aí no plenário, para justamente ter um amparo. A gente já não tem mais nada nesse estado. Então, o policial que está em guerra, eu estive agora no PP Rocinha, numa solenidade lá, e um policial está com esse problema, por acaso. Ele perdeu a vista lá numa incursão na Rocinha e não vai ter o amparo, o auxílio. Então, esse projeto, ele inclui algumas lesões nesse decreto que é antigo. Acho que o legislador, na época, não atentou para esse problema. Então, por isso que eu estou levantando essa questão. Espero, né, que os deputados que já votaram anteriormente tenham esse bom senso para entender do projeto. Tá? Eu clamo aos senhores aí que tanto defendem o pessoal da segurança pública que entendam um pouquinho disso aí. Eu já estou incluindo apenas algumas classes de lesionados, pessoal sequelados, num projeto já existente. Só isso, foi só ampliado. Por favor, só peço aos senhores deputados que tenham esse entendimento. Obrigado pela oportunidade, presidente. Deputado Coronel. Presidente, Marta Rocha, por favor. Já, deputada. Coronel, o projeto recebeu emendas e a gente vai retirá-lo de pauta por isso. Quando voltar, a gente vota e Vossa Excelência terá o prazo de convencer os demais parlamentares. Com a palavra, deputada. Agradeço os demais ponentes da segurança pública também. Posso auxiliar aí a doutora Marta, inclusive. Ok. Deputada Marta Rocha. Presidente, rapidamente, eu só queria pedir aqui a sensibilidade do deputado Márcio Pacheco. Eu consigo entender que o voto dele foi um voto, né, sobre o aspecto jurídico, mas considerando a importância que o deputado Márcio Pacheco tem nesse parlamento e na articulação que pode ser feita com o governo do Estado, eu gostaria de pedir, deputado Márcio Pacheco, que a ideia que o deputado Coronel Salema traz é de fazer um resgate exatamente aos policiais sequelados. São aqueles que não ganham, porque, até é difícil verbalizar isso, eles estão sequelados, mas eles não foram atingidos na sua plenitude. Então, queria pedir, né, já que o projeto vai voltar, para que a gente estabelecesse aqui um canal de interlocução através do deputado Márcio Pacheco, que chegasse ao governador do Estado em exercício essa solicitação, que é uma solicitação legítima e justa, e qualquer que seja a formatação desse pedido, seja num projeto de lei ou de uma indicação legislativa, mas que o governo do Estado seja sensível, e eu sei que a gente pode verdadeiramente, aí estou me solidarizando aqui com o Coronel Salema na condição de policial civil, embora boa parte desses casos alcancem a Polícia Militar, mas que a gente tenha de Vossa Excelência o compromisso dessa articulação com o governador em exercício. Muito obrigada. E parabéns, Coronel. Eu agradeço a felicidade sempre. É só para responder, presidente, rapidamente. Deputado Márcio. Primeiro, deputada Marta, Vossa Excelência tem toda a razão e o deputado Coronel Salema trouxe no mérito a importância desse projeto. Sendo ele um projeto que foi de iniciativa do Executivo, eu quero, e uma alteração feita pelo Legislativo, nós poderíamos ter um problema realmente de juridicidade nesse processo. Então, eu quero fazer o que Vossa Excelência está propondo. Junto com o Coronel Salema, vamos ao governador em exercício com os demais membros que tratam da questão da segurança pública, todos os deputados que assim puderem, vamos tratar isso com o governador para que ele se apresse a mandar uma mensagem que altere a própria lei. Uma própria lei, a lei que nós estamos tratando, ela foi uma mensagem do Executivo. Podemos propor, com a indicação do Coronel Salema, uma mensagem que venha à casa, alterando a própria lei, e aí sim, dando o caráter meritório que propõe o Coronel Salema e Vossa Excelência referendou, obviamente. Tem meu compromisso. Ok. Então, o projeto recebeu até agora 11 emendas e retorna às comissões. Sobre a pauta, deputado Valdec.
Sobre a pauta, deputado? Deputado André Ciliano. Não, é sobre o projeto, exatamente. Exatamente, sobre o projeto. O projeto vai voltar, assim como eu disse, e quando voltar o momento a gente tenta o entendimento com o governo para que ele possa ser um projeto que tenha efeito e não uma indicação. Ok? Valdec. Anuncio em regime de urgência em discussão única projeto de lei 2425/2020, de autoria da deputada enfermeira Rejane, que cria o programa especial de contratação de estagiários pelo período em que durar o estado de calamidade em decorrência do Covid-19 e da outras providências. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela condicionalidade com emendas. Relator deputado Rodrigo Bacelar. Pendente de pareceres das comissões de Saúde, Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir parecer pela Comissão de Saúde, deputada Marta Rocha. Parecer favorável com as emendas da CCJ. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Canela. Favorável, senhor presidente. Com os pareceres emitidos em discussão, não havendo que queira discutir, a presente proposta recebeu 10 emendas e retorna às comissões. Valdec, deputado Valdec. Anuncio em tramitação ordinária, em segunda discussão, redação do vencido assim emendado. Projeto de lei 54A de 2011, de autoria do deputado Bebeto, que altera a lei 3.960 de 2002, de 17 de setembro de 2002, na forma que menciona. Em discussão, não havendo quem queira discutir, estou sendo informado que há uma emenda ao projeto. Vamos olhar aqui. Deputado Alexandre Freitas. Deputado Alexandre Freitas está no ar. O projeto recebeu uma emenda e retorna às comissões. Anuncio em segunda discussão, redação do vencido, projeto de lei 2785-A de 17, da autoria do deputado Figueiredo. Dispõe sobre a inclusão na carteira de identidade e na carteira nacional de habilitação informações acerca de doenças do portador. Em discussão, não havendo que queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Os senhores que aprovam nessa comissão, aprovado, vai autógrafo. Anuncio, em segunda discussão, projeto de lei 1537 de 2019, de autoria dos deputados Flávio Serafini e André Siciliano, que estabelece a obrigatoriedade da chamada pública e busca ativa de crianças, adolescentes, jovens e adultos na rede estadual de ensino no Estado do Rio de Janeiro e da outras providências. Em discussão, não havendo que queira discutir, encerrada a discussão, a presente proposta recebeu 6 emendas e retorna às comissões. Em discussão única, projeto de resolução 179 de 2019, de autoria do deputado Rosenberg Reis, que concede medalha Tiradentes, respectivo diploma ao senhor Alírio Melo. Parecer da Comissão de Normas Internas e Proporções Externas, favorável. Relator, deputado Alexandre Freitas. Em discussão, não havendo que queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai à promulgação. Indicação legislativa 245 de 2020, de autoria do deputado Rodrigo Bacelar. Solicita ao excelentíssimo senhor governador do Estado do Rio de Janeiro o envio de mensagem expondo sobre a inclusão da disciplina Direito Constitucional na grade curricular do ensino médio nas escolas da rede pública estadual. Parecer da Comissão de Indicações Legislativas favorável. Relator, deputado Felipe Paubel. Em discussão. Não havendo que queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Senhores, perdão. Não havendo que queira discutir, encerrada a discussão, a presente proposta recebeu 5 emendas e retorna às comissões. Questão de ordem, nada mais a tratar. Não, presidente. Na segunda sessão extraordinária, a presidência, antes de encerrar a mesma, concede questão de ordem ao deputado Flávio Serafini, seguida ao Valdec e ao Chicão Bulhões. Eu só queria registrar o voto no 179, só isso, abstenção. Ok, abstenção no voto PL, PE 179, deve ser projeto de resolução. Deputado Valdec. Senhor presidente, é que eu estou enfrentando muito problema de conexão hoje, estou com muita dificuldade de acompanhar a sessão. Eu só queria falar que naquele projeto do Coronel Salema, eu li o projeto e muitas vezes a gente faz debates aqui, discursos, questionando e criticando a atuação da polícia em áreas populares, enfim, mas isso não tem nada a ver com a nossa compreensão de que é preciso valorizar os profissionais das polícias do Rio de Janeiro e dar proteção e acolhida para aqueles que sofrem em função da sua missão.
Então, eu li o projeto, o deputado Coronel Salema tenta acrescentar algumas lesões a uma lei que já está em vigor e, portanto, a ponderação da deputada Marta Rocha foi muito importante. Só para dizer que a gente não mistura os circuitos, sabe, André? Uma coisa é fazer a crítica, muitas vezes contundente, a determinadas ações, operações de certos agentes da polícia. Uma outra coisa completamente diferente é conhecer o papel desses agentes públicos, defender que eles tenham condições de trabalho e de formação, as melhores no momento de dificuldade, no caso de sequelas e tudo mais. É só isso, André. Ok, deputado Flávio, cuidado com o gato. Deputado Flávio Serafini. Pior que não é gato, é criança, presidente. Não é uma questão de ordem, é só porque eu não estava aqui no início do plenário e foi retirado o projeto de lei 3030, 2020, de autoria do Poder Executivo, que trata da mudança na carga horária, na possibilidade de migração para o professor docente de 16 ou de 22 horas para 30 horas. Ontem à noite eu trabalhei muito com o Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação, com o deputado Márcio Pacheco e a assessoria da CCJ, com o deputado Valdec também trocando algumas ideias, só que ainda tem alguns pontos aí que estão sendo dirimidos. A SEDUC hoje trouxe uma proposta de incluir mais alguns pontos no projeto, mas a gente continua trabalhando e acompanhando, que a gente entende que essa migração pode ser positiva para consolidar a carreira do profissional de educação na rede estadual, que tem sido tão maltratada aí com tantos anos, sem ter nenhuma possibilidade de recomposição de perdas. Então, só fazer esse registro aí desse processo que a gente está acompanhando. Está encerrada a segunda sessão extraordinária do dia 3. Havendo número legal sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a terceira sessão extraordinária do dia 3 de setembro de 2020. Presidente. Deputada Marta Rocha, por favor, por fazer a leitura da ata da sessão anterior. A ata reflete com exatidão o ocorrido na 232ª sessão extraordinária, que, iniciada às 15h21, encerrou-se às 15h37. Lida e aprovada a ata, passa-se a ordem da terceira sessão. A presidência, antes de anunciar o próximo projeto de lei, concede a palavra ao deputado Carlos Augusto. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde, presidente. Presidente, se a minha internet cair aqui, Vossa Excelência me desculpe, tá? Me perdoe. Houve um projeto que foi à pauta relacionado à Constituição da República ser ser ensinada para os alunos. Não teve um projeto assim, presidente, agora há pouco? Hein, presidente? Sim. É porque nós temos um projeto que é muito parecido com esse, que a Constituição da República tem que ser ensinada, só que especificamente no seu artigo 5º. E esse projeto é anterior a esse projeto que foi à pauta. Então, eu gostaria de pedir ao senhor que chame os trabalhos à ordem para que a gente possa conversar sobre isso. É porque minha internet está caindo, presidente. Eu não estou conseguindo entrar aqui. Está todo mundo reclamando. Deputado Bebeto também. Presidente, questão de ordem. Eu vou remeter ao projeto que saiu da pauta. Não, senhor presidente, já, deputado Luiz. Tema que, salvo erro de memória, o projeto que veio à pauta foi para incluir nas datas comemorativas, né, o dia da promulgação da Constituição. Não, estamos falando de outro assunto, deputado Luiz. Veio? A internet está com problema. Em relação ao primeiro que tratava do Coronel Salema. Não, presidente. É o do deputado Rodrigo Bacelar. O Rodrigo Bacelar, isso mesmo. Rodrigo Bacelar. Recebeu 5 emendas, já saiu, já foi na anterior. Está encerrada. Vai voltar semana que vem. Indicação legislativa, presidente, do deputado Rodrigo Bacelar. Eu sei, entendi agora. Recebeu 5 emendas a indicação. Entendeu, delegado? Não, tudo bem. Então, já que é do Rodrigo, eu converso com ele, presidente. Aí bota o nome dos dois. Tá? Nosso amigo aí, eu converso com ele, esquece. Deixa comigo, tá? Pensei que fosse do coronel. Desculpa aí, cômodo, tá? O senhor não incomoda nunca. Então, vamos à pauta. Em regime de urgência, em discussão única, projeto de lei 3050 de 2020, de autoria dos deputados Luiz Paulo, Lucinha e André Ceciliano, que altera o dispositivo da Lei 8.794, de 17 de abril de 2020, que reconhece o estado de calamidade pública em virtude da situação de emergência decorrente do novo coronavírus Covid-19, declarado pelo Decreto 46973, 16 de março de 2020, da outras providências.
pendendo de pareceres das comissões de Constituição, Justiça, de Economia, Indústria e Comércio, de Tributação, Controle da Arrecadação Estadual, Fiscalização dos Tributos Estaduais e de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Senhor presidente, o parecer é pela juridicidade com emenda, concluindo por substitutivo. Qual é a emenda, deputado? Por favor, só revela a emenda e fazer as datas coincidirem, por favor. A proposta da emenda, inclusive, senhor presidente, é justamente para que haja coincidência das datas. A emenda diz: modifique-se o artigo 1º do projeto de lei 3050/2020, que passa a ter a seguinte redação. Artigo 1º, o artigo 2º da lei 8714, de 17 de abril de 2020, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 2º, o prazo do estado de calamidade pública reconhecido pela presente lei será válido até o dia 31 de dezembro de 2020 e, caso seja necessário, poderá ser renovado por decreto e ratificado pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, nos mesmos termos do decreto 46973 de 2020. Ok. É assim. Vou chamar a Comissão de Saúde. Comissão de Saúde não está na minha pauta aqui, mas a presidência defere o pedido da deputada Marta Rocha para ouvir a Comissão de Saúde. Acompanho o parecer da CCJ. Pela Comissão de Economia, deputado Renan Ferreirinha. Presidente, também acompanho o parecer da CCJ. Pela Comissão de Tributação, deputado Alexandre Freitas. Presidente, eu posso dar parecer. Pode, porque é substitutivo. Com a palavra, deputado Luiz Paulo. É só para explicar, é que no projeto, a Lei de Calamidade Pública do Estado se extinguiu em 1º de setembro de 2020. Então, nós apresentamos, antes deste prazo, eu, deputada Lucinha e deputado André, projeto de lei para prorrogar a calamidade pública até 30 de novembro de 2020. Mas, 48 horas depois, o Poder Executivo emitiu um decreto estendendo a calamidade pública até 31 de dezembro de 2020. Então, o deputado Márcio Pacheco fez um substitutivo conciliando as datas. E não temos nada a demandar em ser 31/12 de 2020, porque também é esta data da calamidade pública que foi aprovada no Congresso Nacional. E, na verdade, eu daria um prêmio a quem me disser no dia de hoje, estudando todas as curvas pandêmicas do Brasil, nos mais diversos estados, qual é a data de fato que a queda do Covid-19 vai ficar profundamente acentuada. Porque, na presente data, a nível de Brasil, saímos do patamar de 1.000 mortes por dia para o patamar de 850, que ainda é imenso. Então, só para justificar por que fizemos o projeto, estamos na tributação acompanhando o substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça. Pela Comissão de Orçamento, o deputado Márcio Canela. Deputado Márcio Canela. Deputado Rodrigo Bacelar. Deputado Rodrigo Bacelar. Deputado Rodrigo Amorim. Deputado Rodrigo Amorim. Deputado Márcio Pacheco. Favorável, presidente. Os pareceres emitidos em votação, substitutivo, conforme a final de redação que a presidência defere. Senhores que aprovam, perdão, em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça, conforme a final de redação que a presidência defere. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai a autógrafo. Nada mais a tratar. Voto contrário, deputado Anderson Moraes. Nada mais a tratar na terceira sessão extraordinária, a presidência dá a mesma por encerrado. Havendo número legal sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a sessão ordinária do dia 3 de setembro de 2020.
A presidência convida a deputada Marta Rocha a fazer a leitura da ata da sessão anterior. A ata reflete com exatidão o ocorrido na 233ª sessão extraordinária, que, iniciada às 15 horas e 38 minutos, encerrou-se às 15 horas e 45 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se à ordem do dia. Anuncio, em regime de urgência, em discussão única, projeto de lei 2222 de 2020, de autoria dos deputados Carlos Caiado, Gustavo Schmidt, Giovanni Ratinho e subtenente Bernardo, que dispõe sobre ações emergenciais de apoio ao setor cultural do Estado do Rio de Janeiro durante a pandemia do novo coronavírus, Covid-19 e da outras providências. Pareceres da Comissão de Constituição e Justiça pela Constitucionalidade, relator deputado Márcio Pacheco. Pendente de pareceres das comissões de Saúde, de Cultura, de Economia, Indústria e Comércio e de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir parecer pela Comissão de Saúde, deputada Marta Rocha. Parecer favorável. Pela Comissão de Cultura, deputado Eliomar Coelho. Presidente, o projeto é louvável, mas precisa ainda que coloque cada coisa no seu devido lugar, né? O setor cultural tem suas especificidades que são diferentes do setor específico de eventos. Neste sentido, nós concordamos com o parecer da Comissão de Constituição e Justiça, mas apresentamos 2 emendas para tentar exatamente aperfeiçoar o projeto. Uma emenda número 1, modificar, e uma emenda número 2, esse é o parecer da Comissão de Cultura. Ok. Pela Comissão de Economia, deputado Renan Ferreirinha. Senhor presidente, acompanha a CCJ. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Canela. Deputado Márcio Canela. Deputado Márcio Pacheco. Favorável, presidente. Os pareceres emitidos em discussão. Eu quero dar voto divergente. Oi, deputado Eliomar. Eu voto divergente, porque a Comissão de Cultura, sobre um projeto de cultura, dá um... Aí acha que não é isso, então tudo bem. Meu voto é divergente. Voto favorável ao projeto, do parecer, ao parecer exatamente da Comissão de Cultura. Mas Vossa Excelência deu um voto com emendas, está certo ou não? Perfeito, perfeito. Está certo? Comissão de Orçamento deu voto favorável. Nós vamos votar a emenda de Vossa Excelência. Vossa Excelência quer dar um voto divergente na Comissão de Orçamento, eu vou colher o parecer das comissões, dos outros membros, é isso? Porque... Ok, sem problema. Mas qual é a emenda? Teria como o deputado Marcolini falar a emenda? Porque dependendo... O projeto tem 9 emendas ao projeto, ele vai sair de pauta. Com calma a gente vai discutir as emendas. Tá? Ele deu 2 emendas. Deputado Márcio Canela. Deputado Márcio Canela. Deputado Rodrigo Bacelar. Deputado Rodrigo Bacelar. Deputado Rodrigo Amorim. Deputado Rodrigo Amorim. Deputado Luiz Paulo. Presidente, este projeto é antigo, ainda era do tempo que o deputado Carlos Caiado estava aqui na casa, e tem um número simbólico, 2222, muito antes da lei Aldir Blanc. Então, nesse sentido, o deputado Eliomar Coelho quer aperfeiçoar somente o projeto. A divergência é quanto às emendas que iremos resolver quando ele voltar em segunda. Então, assim posto, estou acompanhando o parecer do deputado Eliomar Coelho. 2-1. Expresso 222, né, deputado Luiz? Isso. Deputada Zeidan. Parte direta do Bom Sucesso. Deputada Zeidan. Deputado Bruno Dauaire. Depois do ano 2020. Deputado Bruno Dauaire. Deputado Bruno Dauaire. Deputado Alexandre Knobloch. Favorável, senhor presidente. Com emendas ou sem emendas? Relator. Ok, 2-2. Deputado Alexandre Knobloch. Oi, presidente. Sigo a CCJ. Então é favorável.
Exato. 3-2. Deputado Tiago Pampolha. Deputado Tiago Pampolha. Deputado Fábio Silva. Deputado Fábio Silva. Deputada Marta Rocha. Sem som, deputada. O senhor poderia me dizer qual a comissão que nós estamos dando voto, por favor? Orçamento. Orçamento? É. Orçamento? Então, eu vou acompanhar o parecer da CCJ. 4-2. Deputado Max Lemos. Deputado Max Lemos. Deputado Chico Machado. Deputado Chico Machado. 4-2, foi vencido o voto favorável. Não havendo mais comissões pendentes, em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, a presente proposta recebeu 9 emendas e retorna às comissões. Anuncio, em regime de urgência, em discussão única, projeto de lei 2874/2020, de autoria do deputado Anderson Moraes, que dispõe sobre a destinação dos valores referentes ao produto ou proveito decorrente de crimes praticados por agentes públicos nas ações de enfrentamento à pandemia do coronavírus Covid-19. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela legalidade com emendas, concluído por substitutivo. Relator, deputado Luiz Paulo. Pendendo de pareceres das comissões de Saúde, Servidores Públicos, de Economia, Indústria e Comércio, de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional e de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir parecer pela Comissão de Saúde, deputada Marta Rocha. Parecer favorável nos termos do substitutivo da CCJ. Pela Comissão de Servidores Públicos, deputado Bruno Dauari. Deputado Bruno Dauari. Deputado Flávio Serafini. Servidores Públicos, Flávio. Desculpa, qual PL, presidente? PL é PL 2874 de 2020. Acompanho o parecer da CCJ, presidente. Da Comissão de Economia, deputado Renan Ferreirinha. Senhor presidente, também acompanho o parecer da CCJ nos termos da comissão. Pela Comissão de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional, deputado Carlos Macedo. Acompanho a CCJ. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Canela. Deputado Márcio Canela. Deputado Márcio Pacheco. Favorável, presidente. Os pareceres emitidos em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, a presente proposta recebeu 7 emendas e retorna às comissões. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei 712 de 2019, de autoria do deputado Dr. Deodalto, que altera o anexo 5.600, da Lei 5.645, de 6 de janeiro de 2020, incluindo no calendário oficial de eventos do Estado a Semana da Conscientização acerca do consumo excessivo de açúcar. Pareceres da Comissão de Constituição e Justiça pela Juridicidade, Saúde favorável. Relatores, deputados Jorge Felipe Neto e Marta Rocha. Em discussão. Havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, a presente proposta recebeu 2 emendas e retorna às comissões. Anuncio. Projeto de Lei 946/2019, de autoria do deputado Daniel Liblelon, que altera o anexo da Lei 5.645, de 6 de janeiro de 2010, incluindo no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro a Semana Estadual do Trabalho Social e Evangélico. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela Juridicidade. Relator, deputado Jorge Felipe Neto. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. A presente proposta recebeu 2 emendas. Deputado Bruno Dauari, que apresentou as emendas, ele não está online, então o projeto recebeu 2 emendas e retorna às comissões. Anuncio, em votação, em discussão única, a indicação legislativa 203 de 2019, de autoria do deputado Brazão, que solicita ao excelentíssimo senhor governador do Estado do Rio de Janeiro um envio de mensagem dispondo sobre a criação de unidade do Colégio da Polícia Militar no bairro de Abolição, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro.
Parecer da Comissão de Indicações Legislativas, favorável. Novo parecer às emendas de plenário, contrário. Relator, deputado Jorge Felipe Neto, Felipe Poubel. Em votação, o parecer da Comissão de Indicações Legislativas. Favorável. Perdão, eu vou votar o parecer da comissão em relação às emendas de plenário. Em votação, parecer da Comissão de Indicações Legislativas às emendas de plenários. Contrário. Os senhores que aprovam isso como estão, rejeitado. Em votação, a indicação original. Os senhores que aprovam isso como estão, aprovado, vai à publicação. Em discussão única, projeto de resolução número 378/2020, de autoria do deputado Sérgio Loubach. Concede medalha Tiradentes e o respectivo diploma ao tenente-coronel Silvio Luiz da Silva Peckley. Parecer da Comissão de Normas Internas e Proposições Externas, favorável. Relator, deputado Márcio Canela. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai à promulgação. Escambulhões. Novo. Abstenção. Novo. Anuncio indicação legislativa 252/2020, de autoria do deputado Capitão Nelson. Solicita o envio ao excelentíssimo senhor governador do Estado do Rio de Janeiro de mensagem dispondo sobre a implantação de uma unidade do PROCON RJ no município de São Gonçalo. Parecer da Comissão de Indicações Legislativas, favorável. Relator, deputado Felipe Poubel. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Os senhores que aprovam. A presidência chama a atenção que recebeu uma emenda. Então, o projeto recebeu uma emenda, sai de pauta. Nada mais a tratar na sessão ordinária. A presidência, antes de encerrar os trabalhos, anuncia que no dia de ontem, no final do dia, a defesa do governador apresentou, o advogado do governador apresentou a defesa. Então, nós já pedi para distribuir, e a informação que eu tenho que já foi distribuída para todos os 25 membros, e agora vamos aguardar o encaminhamento da comissão dos 25. Então, nada mais a tratar na ordem do dia. A presidência encerra a mesma e vamos ao expediente final. Primeiro orador presidente inscrito, deputado Luiz Paulo. Me inscrevo, presidente. Flávio Serafini. Flávio Serafini. Renan Ferreirinha, presidente. Ok. Um grande abraço, boa tarde a todas e boa lua cheia a todas e a todos. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, presidente. Boa tarde, André Siciliano. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos. Dando início ao nosso expediente final, concedo a palavra agora ao nobre deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos regimentais. Senhor presidente, deputado Coronel Paulo, coronel não, capitão, desculpa. Obrigado promover pela é sempre bom. É que o senhor é capitão, mas tem envergadura para ser coronel. Obrigado, coronel. Mas eu queria aqui, saudando os deputados e as deputadas presentes, voltar ao tema que discuti no expediente final, que demonstra a minha preocupação nesses próximos meses, setembro, outubro, novembro, dezembro, né, que são os meses das eleições municipais, do avanço das forças retrógradas e antidemocráticas que tem no nosso país. E vou começar pela Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. Eu considero inadmissível, deputado Flávio Serafini, que o prefeito da cidade do Rio de Janeiro tenha constituído
uma verdadeira milícia, uma turba, como disse a vereadora Tereza Berger, de funcionários vinculados ao município, cargos comissionados, para ficar na porta dos hospitais, impedindo o protesto daqueles que não se sentem bem atendidos e, principalmente, impedindo as reportagens, quer seja de qual emissora de rádio ou televisão for. Isto é absolutamente inadmissível sob o ponto de vista do artigo 37 da Constituição da República. Além do mais, isto é uso indevido do erário, que se caracteriza como crime de peculato, no mínimo. Então, a Câmara de Vereadores tem dois caminhos concomitantes, deputado e ex-vereador Eliomar Coelho. Dois caminhos concomitantes. O primeiro é estabelecer também lá uma comissão de impeachment por crime de responsabilidade. E o segundo caminho, concomitantemente, é abrir uma CPI para saber o tamanho e quem são os membros desta turba que desrespeita as leis. E ainda alertar, e não preciso disso, ao Ministério Público Eleitoral, que já que se abriu o prazo de convenção em 31 de agosto, segunda-feira, porque também aí, no meu entendimento, estaria se cometendo crime eleitoral por abuso de poder econômico. Veja quanta coisa. Crime de responsabilidade, crime do Código Penal, peculato, e crime eleitoral por abuso de poder econômico. E eu confesso que jamais tinha visto isto nos meus muitos e muitos anos de vida política, deputado e vereador Eliomar Coelho. Então, queria começar por aí. Mas a Câmara saberá agir. Se constituirá a maioria ou não para fazer o impeachment, abrir o processo de impeachment, não sei. Mas de CPI, seguramente, sim. Mas vamos aguardar e acompanhar. Até porque já tem um pedido de impeachment, falei ainda há pouco com a vereadora Tereza Berger, assinado por muitos parlamentares. Pedido de impeachment, não, pedido de CPI. De impeachment, não sei quem foi o autor da proposta. Estou falando do impeachment, da CPI. Mas queria, além disso, vir aqui para o estado do Rio de Janeiro. No dia de ontem, o governador foi afastado pelo STJ, confirmado o afastamento monocrático, por 14 votos a 1. E o único voto divergente, deputado Eliomar Coelho, foi do ministro Napoleão, dizendo que essa tarefa do afastamento competia ao Parlamento Fluminense. E hoje tivemos acesso, tem mais, não mais do que uma hora, né, a defesa que o governador apresentou aqui. Né? Evidentemente que ainda não há ali, não conheço o teor, porque quando eu vi que foi apresentado, eu estava aqui. Mas teremos tempo de ler, até porque temos o final de semana todo para isso. Né?
por mais que seja extensa, parece que tem 400 e tantas páginas. Mas, de cara, né, compete ao nosso relator, deputado Rodrigo Bacelar, começar a fazer essa leitura, né, fazer uma análise de mérito, cotejar com a denúncia do crime de responsabilidade, que eu fui autor com a deputada Lucinha, para produzir o relatório dele, independente das nossas leituras. Ele teria até 5 sessões legislativas para isso. 5 sessões legislativas dá 2 semanas. 2 semanas. Mas, sendo o deputado Rodrigo Bacelar diligente, acredito que poderá fazer antes desse prazo. E feito o relatório, ele será distribuído pelos 25 membros e, em 48 horas, depois de apresentado o relatório, iremos votar na comissão. Independente do resultado da comissão, qualquer que seja, e eu particularmente acho que será pela aprovação do relatório, caso ele seja no sentido do afastamento, terá que obrigatoriamente ser submetido ao plenário, que é soberano para isso, nas 48 horas após a votação na comissão especial. E aí tudo estará decidido. Então, eu verifico que de hoje até, no máximo, 21 de setembro, se não tiver nenhum intercurso jurídico fora da Assembleia, essa decisão poderá ser tomada pela Casa. Feito o afastamento, se isso vier a ocorrer, a partir da data do mesmo, será constituída uma comissão processante, composta de 5 deputados escolhidos em votação pelo Parlamento e 5 desembargadores sorteados entre tantos desembargadores que tem o Tribunal de Justiça. Esta comissão será presidida pelo presidente do Tribunal de Justiça, que tem, a partir da data da publicação da decisão do afastamento pela Casa, caso ocorra, 6 meses para decidir. Imaginemos, para facilitar a conta, que isso aconteça, só para facilitar a conta, 1º de outubro. Então, teríamos outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, até março. Ocorre que o presidente do Tribunal de Justiça muda em 31 de dezembro. Teremos eleição também no Tribunal de Justiça, em dezembro, para a escolha do novo presidente. Então, me é digno supor que esses procedimentos poderão ser acelerados para que essa decisão possa vir a ocorrer até 31 de dezembro desse ano. Para que a gente comece 2021 com um panorama, pelo menos, já definido de quem é o verdadeiro governador. Se o primeiro ou o que está sentado na cadeira hoje. Bom, dito isso, eu queria também dizer, deputado Elomar, que em dezembro teremos eleições para a escolha do novo chefe do Ministério Público Estadual, do Procurador-Geral do Ministério Público. A nossa legislação aqui é clara como água. A lista tríplice será composta
única e exclusivamente pelos 3 mais votados, sejam procuradores ou promotores de justiça. Os 3 mais votados. Não pode ter ninguém fora dessa lista dos 3 mais votados. E por que eu estou dizendo isso? Porque há especulações sobre hipóteses, né, de terem disputas de caráter, de simpatias ideológicas dentro do Ministério Público. E queria reafirmar que a tradição no estado do Rio de Janeiro é que o governador que tiver de plantão, chame-se ele João ou José, escolha o mais votado. E nós estaremos aqui de plantão em nome da democracia, em nome daquilo que eu chamo do princípio basilar da nossa Constituição, a independência e harmonia entre os poderes, e o Ministério Público, querendo ou não, é um poder, apesar dos poderes serem 3, o Ministério Público é um poder pela sua autonomia, né? Que o ranço das disputas ideológicas não sejam levados em conta. E aquele que a categoria, de fato, escolher para substituir o Dr. Gussen, seja aquele que o governador de plantão homologará. Então, faço questão já de começar, desde já, essa cruzada em defesa da autonomia dos poderes, antes que esses ruídos cresçam em nosso Estado. E, finalmente, senhor presidente, e senhores e senhoras deputados, hoje temos um novo governador, provisório, até durar o afastamento do STJ ou por 6 meses, caso assim o decidamos. Mas hoje só temos pelo afastamento decidido pelo STJ. Esperamos que nesse prazo, que há necessidade, de fato, de se renegociar o regime de recuperação fiscal, que acaba agora, no dia 5 de setembro. E pelo que eu vi no noticiário, o governador, em exercício, foi para Brasília encontrar com o ministro, pelo menos deu assim no noticiário, que ele o faça, mas na hora deste acordo seja discutido só e somente os interesses da população fluminense e que tenha lá metas estruturantes que possam ser, de fato, acompanhadas e não os termos do regime que está acabando, que os termos são muito ruins e não têm feito a gente avançar. E entre essas metas estruturantes, eu continuo a defender, tem que se construir uma matriz insumo-produto, com bases nas relações e convênios com o IBGE, com dados confiáveis, e se ter um plano estratégico de desenvolvimento. Ontem, votamos aqui, perdemos, eu, deputado Vilmar Coelho e tantos outros, as diversas simulações que a Fazenda fez, e todas elas ou incompletas ou com grande variação de valores. E por quê? Porque não tem essa matriz insumo-produto e não tem base de dados confiáveis. Para concluir, deputado. Para concluir, senhor presidente, precisamos desse plano estratégico, porque a gente precisa ter rumo e não ser essa nau sem rumo que estamos hoje. Então, também, a partir de hoje, né, o interesse meu em particular e da maioria dos seus deputados é o nosso Estado, a população
e não os governantes. Porque, em relação aos governos, o deputado Eliomar Coelho vai me corrigir, porque eu vou fazer aqui uma frase de fecho, e eu não me lembro se é dele essa autoria, mas teve um famoso caudilho mexicano chamado Pancho Villa, que dizia: ai governo, e eu sou contra. Muito obrigado, senhor presidente. Deputado Luiz Paulo, essa cronologia aí que o senhor vem fazendo praticamente quase que diária sobre os procedimentos a serem adotados tanto pela Alerj como também pelo TJ em relação à questão do processo de impeachment do governador Wilson Witzel, é importante, extremamente interessante, porque a própria sociedade toda hora nos pergunta aí pelas redes sociais, nas ruas. Então, essa explicação detalhada aí do senhor é extremamente importante. Muito obrigado. Passo agora a palavra ao nobre deputado Flávio Serafini. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos regimentais. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, deputado Luiz Paulo. Boa tarde a todas e todos que nos acompanham pela TV Alerj. Presidente, hoje eu venho aqui ao plenário fazer uso da palavra sobre alguns temas que eu acho importante partilhar com os demais deputados e que quem está nos acompanhando também tenha ciência. Em primeiro lugar, eu quero me solidarizar, aproveitando que o deputado Luiz Paulo citou aqui uma frase conhecida, né, como parte aí da Revolução Mexicana. Eu quero me solidarizar com o acampamento Emiliano Zapata, um acampamento que reúne cerca de 40 famílias em São Pedro da Aldeia, 40 famílias de trabalhadores rurais que querem ter acesso à terra, que ocuparam uma área que o governo federal publicou um decreto destinando como área para a reforma agrária, mas que desde 2017 esse acampamento tem sofrido ataques de grileiros, de pistoleiros, e o governo não tem dado agilidade na finalização do processo para que aquela área seja destinada e seja transformada num assentamento rural, onde esses trabalhadores possam viver do seu próprio trabalho, produzir alimentos, contribuir com a alimentação saudável no Rio de Janeiro e produzir seu sustento com a sua própria força de trabalho. A gente já tinha tido, no mês de julho desse ano, uma ação de pistoleiros lá na região, onde invadiram um acampamento, botaram fogo na casa de vários agricultores, queimaram cercas, queimaram animais. Isso levou a um esvaziamento, inclusive, do próprio acampamento. Assassinaram uma das lideranças de trabalhadores locais. A Polícia Federal, o Ministério Público Federal começaram a investigar o caso. A Defensoria Pública da União tem acompanhado as famílias, mas, mesmo com tudo isso, na última segunda-feira, a área voltou a ser invadida por pistoleiros, por grupos estranhos, voltaram a ameaçar os agricultores, voltaram a provocar incêndios e querer, inclusive, culpabilizar esses trabalhadores que lutam pelo direito à terra. Não dá para a gente aceitar que tenha fome, que tenha gente querendo trabalhar, que tenha terra improdutiva, já considerada como terra destinada à reforma agrária pela União, já há muitos anos, e que não se promova a reforma agrária para dar condições desses trabalhadores produzirem, viverem do seu próprio trabalho e ajudarem a sociedade do Rio de Janeiro. A gente vive um momento muito grave de uma crise social e é muito importante que a população se organize para lutar pelos seus direitos. A gente não quer que a saída da crise seja o aumento da violência. A gente quer que a saída da crise seja a organização da população para lutar pelos seus direitos, para que seja gerado mais emprego, para que seja gerado mais trabalho, para que a gente tenha, de fato, um caminho de desenvolvimento econômico e social no Estado do Rio de Janeiro. Para isso, é fundamental que as autoridades se posicionem de forma firme contra a pistolagem, contra aqueles que não aceitam que a terra seja repartida pelo próprio governo
garantindo os direitos aos seus proprietários que não cumprem a função da terra, garantindo desapropriação, garantindo, porque a grilagem não permite que a terra seja repartida. Então, a nossa solidariedade a todos os trabalhadores do acampamento Emiliano Zapata. A nossa equipe já esteve lá no acampamento, acompanhando, estamos em contato com as famílias, ajudando na resistência para que, de fato, aquela área seja destinada à reforma agrária e a gente consiga garantir direito ao trabalho para essas famílias e o fortalecimento da agricultura familiar no estado do Rio de Janeiro. Então, a minha primeira fala é para lamentar a grilagem, o banditismo, repudiar a ação dessas figuras e cobrar das autoridades uma ação firme para não permitir que essas figuras atentem contra a vida e atentem contra o direito da população trabalhadora. Segundo lugar, senhor presidente, eu venho aqui falar sobre um episódio que está acontecendo aqui em Niterói que é muito grave. Aqui em Niterói, a gente teve nos últimos anos uma parceria da Prefeitura com o Governo do Estado, através do programa Niterói Presente, que levou a uma diminuição das manchas criminais nas áreas mais centrais da cidade, especialmente na Zona Sul, mas não só, mas que, por outro lado, acabou possibilitando um incremento das ações policiais em favela, levando em que em Niterói, no ano passado, 60% das mortes violentas ocorridas na cidade acontecessem em decorrência da ação policial. Presidente, eu não conheço nenhum outro lugar no mundo em que durante um ano você tenha contabilizados mais mortes violentas provocadas pela ação policial do que mortes violentas provocadas por toda a criminalidade, todo tipo de assassinato que tem ocorrido nessa localidade. Isso aconteceu em Niterói no ano passado. 60% das mortes violentas foram mortes ocasionadas em decorrência da ação policial. Foram pessoas mortas durante operações policiais. Isso é muito grave. A gente vem lutando para que isso seja modificado. Mas, surpreendentemente agora, há poucos dias atrás, a Prefeitura de Niterói procurou a Polícia Militar do Rio de Janeiro e solicitou que fosse feita uma ocupação em uma favela aqui da cidade, na comunidade do Viradouro. Isso em meio a um cenário de pandemia, onde o Supremo justamente soltou uma decisão de que as operações policiais podem ocorrer desde que haja absoluta necessidade e excepcionalidade, porque a gente estava vendo, inclusive no início desse ano, que mesmo com os índices de mortes caindo, a gente ainda tinha um número de mortes provocadas pelas ações policiais excessivamente altos, levando inclusive à morte de pessoas que estavam em ações de solidariedade nas favelas, pessoas que estavam nas suas casas. E agora a gente tem recebido dos moradores da comunidade do Viradouro uma série de relatos de denúncias de invasão de casas, de agressão física, de esculacho aos moradores, o que é absolutamente inaceitável. É inaceitável que as pessoas tenham que ficar em casa, tenham que ficar nas suas comunidades em decorrência de uma situação pandêmica que a gente vive e estejam sofrendo violência do Estado nessa situação. Não dá para entender como que a Prefeitura de Niterói tem naturalizado essas ações junto com o governo, junto com o governo do Estado, que tem ampliado a violência policial na cidade de Niterói. A gente já encaminhou uma reclamação ao Supremo Tribunal Federal, ao Ministério Público Federal, colocando que está havendo uma violação dessa determinação nessa cidade em que, no ano passado, a gente viu esse triste número de 60% das mortes violentas serem em decorrência da ação policial. E aí, senhor presidente, é importante dizer, 88% dos mortos nas ações policiais foram jovens negros. Isso é um número absolutamente que fala muito sobre a desigualdade na nossa cidade, sobre o racismo institucionalizado e como a gente vê que essas ações acabam vitimando os jovens negros e pobres da periferia. É inaceitável, a gente não convive com uma violência do Estado nesse patamar, achando que isso é condizente com o Estado democrático de direito. Não é, não é. Evidentemente, tem que ter estratégias de combate ao crime, especialmente ao crime armado, tem que ter estratégias
né, que combatam o tráfico de armas, que combatam o domínio de territórios por esses grupos armados da venda da droga do varejo, mas tem que ser feito com inteligência, tem que ser feito com planejamento, não pode ser feito ampliando a violência como a gente tem assistido no estado do Rio de Janeiro e especialmente na cidade de Niterói. Então, a gente está cobrando das autoridades respostas. Não queremos que a gente volte a ver crescer o número de mortes na cidade em decorrentes de ações policiais marcadas pela violência. Se a gente chegar a um patamar onde a maior parte das mortes provocadas na cidade são decorrentes da ação policial, é óbvio que é necessário se discutir que tem que mudar essa política de segurança porque ela não está dando certo. Não está diminuindo a letalidade, está aumentando a letalidade na nossa cidade, obviamente. Então, eu quero também aqui registrar a minha indignação, o meu repúdio a esse estímulo que a Prefeitura de Niterói está dando para que mais ações policiais estejam acontecendo na cidade, num momento onde a gente começava a assistir a redução do número de mortes, justamente em decorrência da redução do número de operações policiais que provocam tiroteios e que provocam mais mortes de inocentes. Então, senhor presidente, eu concluo, destacando isso. Na cidade de Niterói, 60% das mortes foram provocadas por ações policiais. E 88% dos mortos eram jovens negros. Não dá para continuar convivendo com esse racismo institucionalizado, com esse extermínio da população pobre. A gente quer uma política de segurança, sim, que promova a vida, que atue no sentido de prevenir as mortes e não de promover tiroteios que acabem terminando em mortes. Concedo agora a palavra ao nobre deputado Renan Ferreirinha. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos regimentais. Alô, alô. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos deputados que nos acompanham presencialmente ou virtualmente. Presidente, eu venho aqui hoje falar sobre uma ação que nós decidimos fazer no nosso Estado, que eu falo com pesar, mas que se faz necessária nesse momento. Presidente, eu encaminhei um ofício ao governador em exercício, Cláudio Castro, requisitando a exoneração do secretário de Estado de Saúde, Alex Busquet. E eu tenho alguns motivos aqui, presidente, eu queria explicar sobre essa situação. Para quem acompanha nosso mandato, sabe que desde o começo da pandemia, nós temos fiscalizado de maneira muito atenta tudo o que tem acontecido na saúde no nosso Estado. E é muito triste, presidente, a gente perceber que um projeto completamente falido, desde a sua concepção de hospitais de campanha, que teve um contrato quase bilionário na sua concepção, dos quais 256 milhões de reais foram efetualmente pagos, prometidos 7 hospitais de campanha, desses só 2 foram entregues de maneira parcial, e nós tivemos mais de 15 mil vidas perdidas no nosso Estado. Isso, presidente, aconteceu principalmente porque existem grandes grupos por trás da gestão da saúde no nosso Estado. Grandes grupos que não estão sendo só investigados pela essa Casa Legislativa, que tem feito seu papel, por exemplo, na comissão do Covid, que fiscaliza e investiga todos os contratos e gastos da saúde por parte do governo estadual durante a pandemia, e do qual eu tenho a honra e a responsabilidade de ser relator dessa comissão. Mas também vem acontecendo, presidente, diversas situações que fizeram com que Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, a Procuradoria-Geral da República e até o STJ, o Superior Tribunal da Justiça, estarem investigando ou determinando ações referentes ao nosso Estado, devido a todo esse descalabro administrativo que aconteceu na nossa saúde. Nós tivemos a gestão de Edmar Santos, que é réu confesso, que fez uma delação que levou a uma situação na última sexta-feira de busca e apreensão, de prisão, de afastamento do governador do cargo. Nós tivemos uma breve passagem por parte do secretário Fernando Ferri
E agora nós temos a gestão do secretário Alex Busquet, que infelizmente, na sua gestão, existe a perpetuação de contratos com organizações sociais feitos de maneira deplorável, presidente. E eu queria citar aqui alguns dos motivos que fundamentaram essa nossa decisão. Primeiro, presidente, o Instituto dos Lagos Rio é uma organização social que 3 dias após a nomeação do atual secretário, o Grupo de Atuação Especializada no Combate à Corrupção do Ministério Público do Rio de Janeiro cumpriu 7 mandatos de prisão e 14 de busca e apreensão contra 12 denunciados integrantes do Instituto dos Lagos Rio por organização criminosa, peculato e lavagem de dinheiro, acusados de desviar mais de 9 milhões de reais dos cofres públicos do nosso Estado. Mesmo após esse escândalo de corrupção, no dia 18 de julho, mais ou menos 3 semanas depois, em pleno sábado, foi assinado um contrato de 14,3 milhões de reais entre a Secretaria de Estado de Saúde, na gestão do secretário Busquet, e a organização social, com previsão de vigência de 1 ano, para administrar a UPA de Nova Iguaçu, como foi relatado em primeira mão pelo blog do jornalista Rubem Berta. Além disso, presidente, teve também o caso da organização social LogLab Inteligência Digital, que, repetindo a mesma dinâmica anterior, que aconteceu com o Instituto dos Lagos Rio, em 31 de julho de 2020, foi firmado o primeiro termo aditivo ao contrato de adesão entre a Secretaria de Estado de Saúde e a LogLab Inteligência Líquida, para a prestação de serviços tecnológicos especializados em tecnologia da informação e infraestrutura. A prorrogação desse contrato seria no valor de R$ 6.600.000 e duraria por um prazo de 12 meses. Não haveria nenhum problema, senhor presidente, em fazer um contrato como esse com uma organização social, a não ser pelo fato de que o dirigente desta empresa foi alvo da Operação Negociatas, deflagrada pela Polícia Civil de Goiás. E a LogLab está no centro de investigações envolvendo corrupção, favorecimento e desvios de recursos públicos. Porém, presidente, o que a gente consegue aqui ter é, mesmo com tudo isso que está acontecendo, a Secretaria de Estado de Saúde não acha que essas organizações sociais estão inaptas a avançarem com contratos com o Estado. As conclusões dos contratos e repasses a estes institutos citados evidencia que ter dirigentes presos por atividade criminosa envolvendo as próprias OSs não são suficientes para a Secretaria interromper celebrações de novos contratos e realizar pagamentos. E segundo, há uma clara submissão em relação a essas OSs notoriamente envolvidas em corrupção dentro da Secretaria. Mas, presidente, esses não são os únicos fatores que fundamentaram a minha decisão de entrar com pedido de exoneração do secretário Alex Busquet. Existe um outro fato, presidente, que é muito lamentável. No dia 8 de julho, o senhor José Carlos Rodrigues Paz, ex-presidente do Conselho do Instituto Unir Saúde, que é a organização social envolvida no escândalo que fez com que muito do processo de impeachment fosse configurado, relacionado ao governador afastado Wilson Witzel, pois o governador Wilson Witzel, quando estava no cargo, decidiu de forma monocrática requalificar a Unir, mesmo com pareceres contrários do seu próprio governo. Esse caso é muito suspeito, nós já falamos aqui diversas vezes, na comissão do Covid, na comissão do impeachment, no plenário, e essa situação fez com que nós tivéssemos diversas investigações acontecendo, mas isso não foi suficiente para que o senhor José Carlos Rodrigues Paz fosse nomeado superintendente na Secretaria Estadual de Saúde, na gestão do secretário Alex Busquet. Mas o secretário poderia até dizer, e aqui nós fizemos um levantamento sobre isso, e eu vou direto aqui nas posições estratégicas, ele poderia até dizer que não foi ele que nomeou diretamente, porque essa nomeação sai no nome do governador do Estado, porque quem nomeia um superintendente é o governador do Estado. Contudo, o secretário Alex Busquet nomeou diretamente o senhor Rodrigues Paz para
posições estratégicas dentro da Secretaria de Estado de Saúde, como numa comissão bipartite. E aí, logo depois de tudo que aconteceu, o então governador Wilson Witzel disse que, pelo contrário, afastei acusados de irregularidades e implementamos medidas inéditas para combater a corrupção. E quanto às pessoas que tinham ligações com essas organizações sociais? E quanto ao ex-presidente do Conselho da organização social que está no centro das investigações, ainda está na Secretaria de Estado de Saúde? Como resposta, algumas ações já foram tomadas desde que nós protocolamos esse ofício, como, por exemplo, hoje, a exoneração do chefe de gabinete do secretário de Saúde, que tinha relações com o partido do governador. Então, presidente, o que nós precisamos entender é que a gente precisa separar a parte política da parte técnica no cenário mais difícil que nós passamos, de tomar decisões que precisam de planejamento, tomar decisões que precisam de aspectos técnicos convincentes. E aqui o que eu quero falar é que eu tenho muito apreço por todas as pessoas que estão na linha de frente no combate à pandemia, por todos os médicos, todos os enfermeiros, todos os funcionários que trabalham de maneira ética no governo estadual, nos diferentes níveis de seja municipal, seja estadual, seja federal. Mas nós não podemos tolerar essas situações, porque quem mais sofre é a população na ponta. Então eu protocolei com muita convicção esse pedido de exoneração do secretário de Saúde e eu espero que o governador em exercício, Cláudio Castro, possa fazer as mudanças devidas e que nós continuemos aqui fiscalizando, investigando e sempre representando a população da maneira que ela merece. Obrigado, presidente. Não tendo mais orador inscrito, a presidência encerra o expediente final. Tenham todos uma boa noite e que Deus vos abençoe.